Família, riqueza, respeito, saúde, ele tinha tudo, tudo mesmo, mas em um piscar de olhos ele perdeu. E pior, perdeu tudo. Não foi por um erro, nem por um pecado, mas por algo que ele nunca poderia imaginar. Algo nele ainda precisava ser tratado. O que ele faria? Como reagiria? Essa é uma história que revela muito mais sobre nós mesmos do que imaginamos. O que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você encara seus desafios. Bora lá? Você já enfrentou uma situação tão difícil que chegou a questionar a justiça de Deus? Jó, um homem descrito como íntegro e temente a Deus, também se encontrou nesse dilema. Sua história é um convite para mergulharmos em um dos mistérios mais profundos da fé: como conciliar o sofrimento humano com a soberania divina. No início do livro de Jó, vemos uma cena que desafia nossa compreensão. Satanás questiona a fidelidade de Jó, sugerindo que ele só é fiel a Deus por causa das bênçãos que recebeu. Deus, confiando no caráter de Jó, permite que Satanás teste sua fé, mas estabelece limites claros. Em um curto espaço de tempo, Jó perde tudo: seus bens, seus filhos e sua saúde. E mesmo assim, ele declara: "O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Jó, capítulo 1, versículo 21. A primeira lição aqui é que o sofrimento de Jó não foi o resultado de pecado. Ele era inocente no sentido de não ter cometido algo que justificasse tamanha calamidade. Essa verdade é vital porque muitas vezes somos tentados a associar diretamente o sofrimento ao pecado ou à culpa. Mas a história de Jó nos lembra que em um mundo caído, as provações nem sempre são um reflexo do nosso comportamento, mas pode fazer parte de um plano maior, além do que podemos compreender. À medida que Jó tenta entender sua dor, ele começa a questionar a justiça de Deus. Afinal, se Deus é justo, por que permitiria tanto sofrimento a alguém inocente? Essa é uma pergunta que ecoa em nossos próprios corações quando enfrentamos perdas e dores profundas. Mas é aqui que o texto nos desafia. Jó não foi condenado por seus questionamentos, mas Deus, em sua resposta, redireciona Jó para uma verdade maior. No capítulo 40, verso 8, Deus pergunta: "Será que você está querendo provar que sou injusto, que sou culpado e você é inocente?" Essa pergunta não é um ataque à integridade de Jó, mas um lembrete que a perspectiva humana é limitada. Deus estava mostrando a Jó que sua justiça e soberania transcende a compreensão humana. Ele não age de acordo com os nossos padrões, mas de acordo com o seu plano perfeito. Essa resposta de Deus é um chamado para confiarmos nele, mesmo quando não entendemos. Jó, como nós, precisava aprender que a verdadeira fé não está em exigir explicações, mas em descansar na soberania de Deus. Seu sofrimento não era uma punição, mas um processo de moldagem, de crescimento, de revelação do caráter de Deus em meio às adversidades. Agora pense, como você reage diante do sofrimento? Será que, como Jó, você tem tentado justificar sua dor ou buscar explicações? Talvez Deus esteja usando essas dificuldades para redirecionar seu foco e aprofundar sua fé. Porque, assim como Jó, somos chamados a confiar, mesmo quando as respostas parecem distantes. O que podemos aprender com a resposta de Deus a Jó? Mais do que uma lição sobre o sofrimento, o livro de Jó nos desafia a repensar a maneira como lidamos com as adversidades e como interpretamos o silêncio de Deus. Há um chamado claro para uma fé que não depende de explicações, mas de confiança absoluta na soberania divina. Primeiro, entendemos que nossa visão é limitada. Deus faz perguntas a Jó que levam a perceber sua fragilidade diante do Criador. Quando Deus pergunta: "Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra?" em Jó 38:4. Ele não apenas estava afirmando sua autoridade,
mas mostrando que existem realidades espirituais que vão além da nossa capacidade de compreender. É como se Deus dissesse: confie em mim, mesmo quando você não entende. Outra lição poderosa é que o sofrimento pode ser um campo de aprendizado e maturidade espiritual. Jó saiu dessa experiência transformado. Ele não só recuperou tudo o que havia perdido, mas sua relação com Deus foi profundamente renovada. Isso nos lembra de que muitas vezes a dor é um caminho para um relacionamento mais íntimo com Deus. Não porque Ele deseja nosso sofrimento, mas porque Ele usa esses momentos para moldar nosso caráter. Também é importante destacar o papel das nossas escolhas em meio às provações. Jó poderia ter cedido às acusações de seus amigos que insistiam que o seu sofrimento era fruto de algum pecado. Ele poderia ter amaldiçoado a Deus, como sua própria esposa sugeriu. Mas Jó escolheu permanecer fiel, mesmo em sua angústia. Isso nos ensina que, diante da dor, temos uma decisão a tomar: confiar na sabedoria de Deus ou nos afastar dele. O que dizer então das pessoas ao nosso redor durante as provações? Os amigos de Jó estavam determinados a encontrar uma explicação para seu sofrimento, mas falharam ao não considerar que Deus poderia estar trabalhando de maneiras que eles nem compreendiam. Essa lição nos lembra da importância de sermos compassivos e cuidadosos ao falar com aqueles que estão passando por momentos difíceis. Nem sempre precisamos oferecer respostas. Às vezes, apenas estar presente e demonstrar empatia já é o suficiente. Por fim, o livro de Jó nos desafia a reconhecer que Deus não está ausente em nossas dores. Pelo contrário, Ele está no controle, mesmo quando parece que o caos domina. As situações que enfrentamos não são uma surpresa para Deus. Ele continua guiando cada detalhe de nossas vidas. Mesmo que não entendamos agora, podemos ter a certeza de que tudo coopera para o nosso bem, como diz em Romanos 8:28. Reflita: será que você está permitindo que suas circunstâncias definam a sua fé? Ou está escolhendo confiar no Deus que vê além do que seus olhos podem enxergar? Assim como Jó, somos chamados a nos render ao Criador, sabendo que sua justiça e seu amor são maiores do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o livro de Jó não é apenas um relato sobre paciência. A famosa expressão "a paciência de Jó" pode até capturar uma parte da história, mas Jó não foi sempre calmo ou resignado. Pelo contrário, ele demonstrou momentos de irritação, indignação e até um senso de injustiça em suas falas. Jó se sentiu incompreendido e chegou a questionar Deus de forma intensa, algo que nos mostra a profundidade de seu sofrimento e humanidade. Essa honestidade emocional, longe de desqualificá-lo, torna Jó ainda mais próximo de nós, revelando que mesmo os mais fiéis podem ter dúvidas e lutas internas em momentos de adversidade. Agora, por que Deus permitiria algo tão doloroso quanto o desafio de Satanás? Essa é uma questão que desafia nossa compreensão, mas a resposta está profundamente ligada ao propósito de Deus em moldar aqueles que Ele ama. Deus sabia da integridade de Jó e de sua fidelidade, mas Ele também sabia que, mesmo em meio à sua justiça, havia áreas em Jó que precisavam ser trabalhadas. A confiança de Jó em Deus ainda não era plena. Ele confiava em Deus, mas, em momentos de crise, lutava para compreender o propósito divino. Essa experiência o levou a um lugar mais profundo de dependência e reverência, onde ele aprendeu a confiar em Deus, não apenas por suas bênçãos, mas por quem Deus é. Isso nos ensina algo essencial. Muitas vezes, no presente, não conseguimos entender o que Deus está tentando trabalhar em nós. As dores e desafios que enfrentamos podem parecer injustos, mas estão moldando nosso caráter e aperfeiçoando a nossa fé. É por isso que, mesmo diante das dificuldades, somos chamados a confiar em Deus. Ele conhece o início, o meio e o fim e sabe exatamente o que é necessário para nos conduzir a uma vida plena e alinhada com a sua vontade.
Por fim, é verdade que Jó podia ser, entre aspas, inocente no sentido de não ter cometido pecados diretos que justificassem seu sofrimento. Ele era justo e íntegro. No entanto, Jó não era completamente inocente em sua confiança em Deus. Sua reação ao sofrimento mostrou que sua fé ainda estava em construção, que havia espaço para crescer em sua dependência e entrega ao Senhor. Deus não estava interessado apenas na justiça de Jó, mas em seu coração completamente rendido. Essa é uma das maiores lições do livro de Jó. Nossa integridade e justiça, por melhores que sejam, não substituem uma confiança total em Deus. Ele não apenas permite que enfrentemos dificuldades, mas as utiliza para nos moldar e nos trazer para mais perto dele. O verdadeiro propósito de Deus não é nos punir, mas nos preparar para algo maior. Por isso, mesmo quando não compreendemos, precisamos aprender a descansar na soberania e no amor daquele que sabe e quer sempre o melhor para nós. Se essa mensagem falou ao seu coração, lembre-se, talvez alguém próximo a você esteja passando por uma dificuldade e precisa dessa revelação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, você pode ser um canal de esperança na vida deles. Queremos também ouvir você. Deixe aqui nos comentários seus pedidos. Será um prazer e um privilégio orar pela sua vida. Confiar em Deus vai além de compreender o momento. É acreditar que Ele está usando cada desafio para nos moldar e preparar para algo maior. Mesmo quando não entendemos, é na confiança que encontramos paz e força para continuar. Assim que você começar a descansar e confiar fielmente nos planos de Deus, você consegue viver além dos seus limites. No último devocional falamos sobre isso. Caso você ainda não tenha conferido, vai aparecer aqui na tela. Estarei contigo no próximo vídeo. Que o amor e a paz de Cristo estejam com você. Tamo junto, aquele abraço.